hoje nós estamos celebrando então, neste domingo, o domingo de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre Maria, sobre aquele grupo no cenáculo e a igreja sendo aí enviada em missão, iniciando a sua missão. Da mesma forma que Jesus recebeu o dom do Espírito no dia do seu batismo e iniciou sua missão, assim a igreja é batizada no Espírito Santo para dar início também à sua missão de evangelização. É isso que nós contemplamos no cenáculo e é isso que a igreja vai celebrar então neste domingo. Nós meditaremos o Evangelho de João no capítulo 20, do versículo 19 ao 23, mas quero me deter apenas no versículo 22, que diz assim: E depois de ter dito isto, depois de ter dito isso, ou seja, depois de ter desejado a paz, aparecido para os seus discípulos, o Evangelho vai dizer assim, então, depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Eu quero ficar com essa palavrinha soprar. Essa palavrinha soprar nós a encontramos em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. É interessante nós a lermos. Olha, Gênesis 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida e ele tornou-se um ser vivente. Então nós vemos aqui em Gênesis 2:7 essa mesma palavrinha, soprar. Uma vez que Deus modelou o homem da argila, do pó da terra, Deus soprou nas narinas do homem o hálito, o sopro de vida, aquilo que vem do mais profundo do próprio Deus, da profundeza do seu ser, ele sopra nas narinas do homem e a Sagrada Escritura vai dizer, e o homem então se tornou um ser vivente, deixou de ser aquele boneco de barro, vamos dizer assim, e se tornou um ser vivente, porque recebeu, através do sopro da vida, a própria vida de Deus, para começar a existir, para vir à vida, para responder a Deus, para obedecer a Deus e ao chamado de Deus. Então o homem recebe o dom de Deus, aquilo que não bastou ser criado e pensado por Deus e criado e modelado pelas mãos de Deus, mas Deus ainda quis se dar ao homem, soprando o que é próprio dele nas narinas do homem. Então Deus forma o homem e o torna um ser vivente. Nós vamos ver Jesus aqui no Evangelho formando os seus discípulos. Aqui o Pai formou da argila, Jesus também, como um bom oleiro, formou os seus discípulos durante esses 3 anos de convivência e agora Jesus então dá a eles também, à igreja, aos seus discípulos, o dom do Espírito para que eles também se tornem um ser vivente. Lá o primeiro homem, modelado por Deus, se tornou um ser vivente. Aqui a igreja é modelada por Jesus para também se tornar um ser vivente. Nós vemos que como a criação original foi completada por uma ação de Deus, a nova criação também deveria ser completada por um ato proveniente daquele que era o autor da nova criação, aqui no caso Jesus. Então ele dá também, uma vez que formou, uma vez que recriou, uma vez que cumpriu a sua missão, ele se dá, dando o Espírito Santo aos seus discípulos. Por isso que ele diz, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. A palavra soprar aqui no grego do Evangelho de João, nesse versículo 22, ela traz como raiz, então poderia ser traduzido, nesse soprar aqui tem uma raiz, e através dessa raiz pode ser traduzido várias palavras, como a palavrinha gerar, nascer, crescer, brotar. Então, quando Jesus sopra sobre eles, Jesus está dando aos discípulos e à igreja nascente, nasceu na cruz, claro, mas a igreja que é enviada agora em missão, Jesus está dando, é como se Jesus estivesse dando aos discípulos e à igreja a possibilidade de ser gerada, e gerada agora no Espírito, de nascer, como foi proposto a Nicodemos, nascer do alto, ao mesmo tempo de crescer, desabrochar, brotar e florir.
por onde ela passasse, dando frutos e frutos em abundância. E nós vemos que depois do Pentecostes, nós vemos Pedro já fazendo a sua primeira pregação, 3.000 pessoas se convertendo ao Senhor. Por quê? Porque a igreja cresceu, a igreja foi inflamada pelo Espírito Santo para iniciar a sua missão da mesma forma que Jesus iniciou a sua missão, recebendo o céu se abrindo e ele recebendo então o dom do Espírito para a própria missão. E nada melhor do que nós vermos aquilo que São João está dizendo aqui, que Jesus sopra sobre os seus discípulos, como o Pai soprou sobre Adão, e é interessante que a palavra modelar no hebraico, lá no livro do Gênesis, ela traz duas letras repetidas, e essas duas letras no pensamento do Rabino Rashi significa que uma letra, o homem foi modelado para essa terra, e a repetição da letra para dizer que o homem foi modelado para o céu. Aqui Jesus então modela a igreja, da sua maneira, sua imagem e semelhança, e ao mesmo tempo sopra sobre ela o Espírito, para que ela possa assistir os homens nessa terra, mas levá-los a desejar e a buscar as coisas do alto, a ressurreição, modelado para essa terra e modelado para o céu. Só que nada melhor do que nós pegarmos também os Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo de 1 a 11, para nós vermos aquilo que aconteceu aqui no Evangelho de João, nós vermos como que Lucas, lá em Atos dos Apóstolos, vai nos mostrar como aconteceu esse soprar de Jesus sobre os discípulos, dizendo: recebei o Espírito Santo. Então nós vamos pegar que a primeira leitura dessa missa do dia 31, Atos 2, de 1 a 11. A leitura vai dizer assim: quando chegou o dia de Pentecostes. O que era esse dia de Pentecostes? No hebraico, essa festa é chamada de Shavuot. É uma das 3 grandes festas. A primeira, Páscoa, né? A festa das tendas da Páscoa, e ela era completada, chegava à sua plenitude com a festa aqui então de Pentecostes, a festa de Shavuot, que era a festa da colheita. Então eram as primícias da colheita que eram ofertadas a Deus. Mas ao mesmo tempo se celebrava também, pouco a pouco, os judeus foram compreendendo que era também essa festa do dom da Torá. Então, nesse dia de Pentecostes, eles faziam memória do dom da Torá. Era o dia que o povo judeu recebeu o dom da Torá no Monte Sinai. Se nós pegarmos a Sagrada Escritura e de acordo com os estudos, nós vamos vendo que a partir do dia que o cordeiro foi imolado lá no Egito, até a chegada no Sinai, quando eles chegaram no Sinai e receberam o dom da Torá, a palavra de Deus dada a Moisés, os mandamentos, acredita-se que era o dia de Pentecostes. E nós podemos ver isso também aí na Sagrada Escritura. Então, no dia de Pentecostes, eles receberam, os céus se abriram, Deus escreveu nas tábuas da lei a sua vontade, a sua palavra, os seus mandamentos. Então, na cultura bíblica, na cultura judaica, a festa de Shavuot, ou seja, a festa de Pentecostes, além de ser uma festa agrícola da colheita, era também uma festa do dom da Torá. E o que se celebrava nesse dia? Se celebrava o Deus que se dá, o Deus de bondade que se dá ao homem, se dá através da sua palavra, se dá através dos seus mandamentos. E isso nós podemos ver já em Deuteronômio, capítulo 26, versículo 11. Diz assim, Deuteronômio 26, 11. Então, com o levita e o estrangeiro que mora em teu meio, te alegrarás por todos os bens que o Senhor que o Senhor teu Deus te deu a ti e a tua família. Então era a festa do Deus que se dá. Todo bem que Deus dá a cada um e a todos ao mesmo tempo. Então era o dia que todos são chamados a celebrar o Deus que dá da sua graça, da sua bondade, o Deus que ao mesmo tempo dá e se dá a nós. O povo hebreu celebrou, como eu disse, o dom da Torá 50 dias após imolarem o cordeiro e saírem do Egito. Assim foi também com os apóstolos. É por isso que nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos, chegando o dia de Pentecostes. A partir da morte e ressurreição de Jesus até esse dia de Pentecostes,
a partir da imolação do Cordeiro, que é o próprio Cristo, nós vemos aqui então 50 dias, a festa das semanas, a festa dos 50 dias, no grego nós dizemos isso, né? É a festa dos 50 dias. Então a festa de Pentecostes, o que acontecia nesse dia? Era uma festa que durava mais ou menos 3 dias, as pessoas se reuniam, passavam a noite meditando, a vigílias, meditando a palavra de Deus, ofereciam seus feixes, as suas colheitas a Deus, mas ao mesmo tempo, no último dia, na madrugada, mais ou menos entre a madrugada até as 9 horas da manhã, se esperava, então, lendo as passagens do Antigo Testamento, algumas passagens do Antigo Testamento, até o livro de Ruth era lido, se esperava então que o céu se abrisse novamente e o Espírito Santo fosse derramado. Desculpa, o Espírito Santo não. Aqui os apóstolos estavam esperando a promessa, mas no povo do Antigo Testamento e para os judeus, eles celebravam essa festa esperando que o céu se abrisse e Deus se revelasse e desse para eles novamente a nova lei. Eles esperavam receber a lei de Deus como Moisés recebeu no Monte Sinai. Então foi nesse ambiente de oração, de vigília, que o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos. Os céus não se abriram como os judeus esperavam e a Torá fosse entregue novamente a eles, mas os céus realmente se abriram e o dom do Espírito, que vai escrever agora a palavra de Deus, não mais em tábuas, mas vai escrevê-la nos corações, esse Espírito foi derramado. Realmente os céus se abriram, o vento, o sopro de Deus chegou e escreveu agora no coração dos homens a palavra de Deus, para que ela não saia mais das entranhas, cumprindo aquilo que vai dizer o profeta Ezequiel: o Senhor que arrancaria do nosso peito um coração de pedra e nos daria um coração de carne, escreveria no nosso interior a sua palavra, os seus mandamentos. Então os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, ou seja, do jeitinho que todos faziam na festa de Shavuot, na festa de Pentecostes, ou seja, estavam reunidos orando, meditando a palavra de Deus e esperando que o céu se abrisse e a nova Torá fosse entregue para eles. E aqui é muito interessante nós vermos algumas maneiras de nós podermos contribuir para receber o dom de Deus, o dom do Espírito, o dom da sua palavra. Existem algumas maneiras que essa leitura nos mostra. E uma delas é o que é? São boas condições que nós podemos contribuir com Deus para recebermos o dom do Espírito. A primeira é a comunhão fraterna. Então eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Comunhão fraterna, comunhão de oração e o desejo de Deus. 3 coisas. Comunhão fraterna, eles estavam unânimes na oração. Comunhão de oração, estavam reunidos no mesmo lugar, orando. E o desejo de Deus, a espera da promessa de Deus. Isso contribui para que possamos receber o dom de Deus. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania. É interessante essa palavra, né? É até engraçada essa palavra barulho aqui, porque o que é o barulho? Que está no versículo 2 de Atos dos Apóstolos. O barulho pode ser traduzido tomando o hebraico. Se nós traduzirmos esse barulho a partir do termo hebraico, tendo o termo hebraico como referência, nós podemos traduzir esse barulho como voz poderosa, kol, no hebraico. É a mesma voz de Deus no paraíso, lá em Gênesis 3:8. Tá vendo? Kol. Gênesis 3:8 diz assim: quando ouvir o ruído do Senhor Deus que passeava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Quando ouviram o ruído, quando ouviram a voz do Senhor Deus, quando ouviram kol do Senhor Deus no jardim, ou seja, uma voz poderosa, essa voz de Deus no paraíso, voz que chama a conversão. Porque quando Adão e Eva se esconderam, o Senhor não estava no jardim para condená-los, mas para ver o que tinha acontecido, chamá-los à conversão. É essa voz, é esse barulho da voz de Deus no cenáculo, o barulho da sua voz que fala, da sua voz que sopra ao mesmo tempo, nos chamando à conversão. Vento forte. Esse vento forte, ou essa forte ventania que nós vemos aqui,
nós podemos encontrá-la em Ezequiel 37, 9. Ezequiel 37, 9. Aquela profecia dos ossos ressequidos. Então, 37, 9. Ele me disse: profetiza para o Espírito, profetiza, filho do homem, dirás ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem, ó Espírito dos quatro ventos, soprar sobre estes mortos para que possam reviver. Profetizei, conforme me for ordenado, e o Espírito entrou neles. Eles reviveram e se puseram de pé qual imenso exército. Por que esse vento, essa forte ventania, ela é como essa de Ezequiel? Porque, querendo ou não, os discípulos estavam transformar o cenáculo num grande sepulcro. Estavam mortos, reduzidos ao medo no sepulcro. Então, esse vento forte veio levantar os ossos ressequidos pelo medo, paralisados pelo medo. Então, a voz de Deus, o sopro de Deus sobre eles, para que eles saíssem dos sepulcros e pudessem sair do cenáculo e fazer e realizar a missão que o Senhor tinha confiado a eles de anunciar o Evangelho. Então, como diz, vem Espírito dos quatro ventos, ou seja, essa forte ventania de Ezequiel. Nós vemos isso também em Êxodo 14. Um vento forte, ao ponto de separar as águas. Êxodo 14, 21, diz assim: Moisés estendeu a mão sobre o mar e durante a noite inteira o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte, fazendo recuar o mar e transformando-o em terra seca. As águas se dividiram. É essa forte ventania que tem a força de separar as águas do mar, formando duas muralhas, uma à direita e outra à esquerda, para que o povo de Deus pudesse passar. É esse vento, o Senhor, separando as águas, levando os discípulos a caminharem para o anúncio do Evangelho. E nós vemos isso também, uma passagem belíssima de Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 16. Nós vamos ver assim, lá em Cântico dos Cânticos. Belíssima, quando o vento sopra sobre o jardim, ele faz brotar, faz ressaltar o perfume do jardim. Quer ver capítulo 4, versículo 16, diz assim: Desperta, vento do norte, e vem vento do sul, sopra no meu jardim, para que se difundam os seus aromas. Então, o jardim do cenáculo, quando o vento soprou, fez difundir para o mundo inteiro o aroma da ressurreição de Jesus. É esse sopro forte sobre o jardim dos apóstolos, sobre o jardim da Virgem Maria, que fez com que o aroma, o perfume da ressurreição se difundisse para o mundo inteiro, para dentro do cenáculo e para fora do cenáculo. Essa forte ventania de Deus. Então, que o vento de Deus faça dar ao meu jardim os melhores perfumes de santidade, os melhores perfumes da ressurreição de Jesus. Foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Foi um profundo e um poderoso derramamento do Espírito, como um vento impetuoso, fazendo com que o aroma da ressurreição de Jesus invadisse aquele lugar, envolvessem os discípulos e, ao mesmo tempo, fizesse com que eles anunciassem com a alma perfumada pela ressurreição de Jesus, que eles perfumassem o mundo com a evangelização. Nós vemos então neste lugar voz, fogo, porque línguas de fogo, barulho, tudo isso nós encontramos também em Êxodo 20, 18, lá no Sinai, quando Moisés, não vou nem pegar, mas quando Moisés recebe então a palavra de Deus, a Torá, nós vemos relâmpagos, trovões, e é interessante, não vale a pena pegar porque é muito interessante o que nós vamos ver lá em Êxodo 20, 18, diz assim. Tem algo muito interessante aqui. O povo todo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e a montanha fumegando. À vista disso, o povo permaneceu ao longe, tremendo de pavor.
o povo todo presenciou os trovões, os relâmpagos e o som da trombeta e a montanha fumegando. Só que no original não está escrito presenciou, está escrito o povo viu os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e a montanha fumegando. Viu a voz, viu os trovões, viu os relâmpagos e o som da trombeta. Tudo bem, ver fogo todo mundo vê. Agora, relâmpago todo mundo vê. Agora, como que vê trovão e como que vê a voz de Deus? A voz e o som da trombeta de Deus, isso a gente escuta, a gente não vê. Mas por que fez questão o texto faz questão de trazer que eles viram a voz, que eles viram a voz da trombeta, que é a própria voz de Deus? Existe um significado para poder ver a voz, porque a voz a gente escuta, não vê, né? Mas isso nós entendemos se nós lermos 1 João 1:1. Aí nós vamos ver que lá no texto de Êxodo já era uma prefiguração daquilo que os nossos olhos veriam. 1 João 1:1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam da palavra da vida. Então, viram a voz da trombeta, já é uma prefiguração daquilo que um dia os nossos olhos viriam, que é o próprio Filho de Deus, que já estava de modo escondido, prefigurado em sinais lá no Monte Sião, e agora estava no cenáculo de modo presente, soprando sobre os seus discípulos o dom do Espírito Santo. É isso que a igreja está rezando hoje, pedindo que aconteça sobre toda a igreja um derramamento do Espírito, com a força poderosa desse vento, fazendo com que o aroma da ressurreição de Jesus possa se levantar do nosso jardim e atingir os corações, devolvendo o cheiro de Deus para todos aqueles que já perderam o perfume do ressuscitado. Vem, Espírito Santo, sobre nós, sobre a nossa casa, sobre o mundo, fazendo levantar do nosso jardim o perfume do ressuscitado e tirando-nos do sepulcro, como ossos ressequidos que se levantaram para anunciar que Jesus vive e reina. Amém.